Oi pessoal, hoje nós vamos corrigir as atividades da página 52 e 53, que foram as páginas que vocês deveriam ter respondido na atividade de casa, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui a parte de interpretação do texto, a compreensão inicial, em que vocês vão responder a essas questões, ou deveriam ter respondido a essas questões no caderno. Então vamos lá. Na primeira questão, no item A, ele pergunta qual é o objetivo de colocar as informações e uma introdução antes de dar início à entrevista. Então você deve responder o que? Item A, apresentar a entrevistada ao público, leitor, e chamar a atenção para esse conteúdo. Item B, resposta, que é uma possibilidade de resposta, já que se trata de uma resposta pessoal. Então vocês devem colocar o que? 2 milhões de livros vendidos, mais de 20 livros publicados, 6 filmes inspirados em suas obras. Item C, no caso aí você deve responder o quê? Que o público-alvo do blog é formado por crianças e adolescentes, pois trata de literatura infanto-juvenil. Na segunda questão, vocês devem responder o seguinte: ao livro Harry Potter e sua autora, J.K. Rowling. Terceira questão, vocês devem responder o quê? Aliás, vocês devem marcar o quê? Item C e item D. Na quarta questão, a pergunta é a seguinte: pelas respostas dadas pela entrevistada, ela é favorável ao uso das redes sociais, por quê? Então, sua resposta na quarta deve ser sim. Ela acha importante a interação proporcionada pelas redes sociais, porque aproxima dois leitores, possibilita conversar com aqueles que vivem nos lugares mais distantes, além de facilitar a divulgação de seus livros. Quinta questão, a pergunta é a seguinte: por que a entrevistada afirma ter 14 anos de idade? Porque, para escrever para adolescentes, ela pensa na adolescente que tem dentro de si. Então, na quinta questão, a pergunta é o seguinte: por que a entrevistada ela afirma ter 14 anos de idade? Porque ela acha que, para escrever para adolescentes, ela pensa no adolescente que tem dentro dela própria. Sexta questão, vocês devem marcar itens A, item D e item E. Sétima questão, resposta: ela gostaria que não houvesse rótulos de literatura de menina ou de menino. Na oitava questão, é uma resposta pessoal, mas aqui há uma possibilidade de resposta, que é a seguinte: não é uma tarefa simples, o que pode ser comprovado com a afirmação da escritora, que levou de 8 a 9 meses para realizar a pesquisa, a escrita e a revisão de seu livro mais recente. Por outro lado, pode ser uma tarefa divertida. Essa é a impressão dada por ela ao comentar a consultoria em astrologia. Vamos dar continuidade na página 53. Então aqui tem a seguinte pergunta: no restante da entrevista, qual foi o recurso usado no blog para o leitor perceber a mudança dos turnos de fala? Então vocês devem colocar como resposta: a fala do entrevistador é destacada em negrito, o que não acontece com a fala da entrevistada. Primeira questão, da parte de organização da entrevista. Vocês devem marcar item B e item F. Segunda questão é o seguinte: ele pede para que o aluno volte ao texto da entrevista e encontre outro exemplo de pergunta feita pelo entrevistador baseada em uma resposta da entrevistada. Então a resposta de vocês deve ser a seguinte: pergunta: hoje você vive de literatura? Resposta: muito antes de fazer filme, eu já estava vivendo de literatura, da venda de livros mesmo. Pergunta: isso quebra a ideia de que o adolescente não lê no Brasil? Então isso ele se refere aqui a uma resposta que foi dada pela entrevistada, que foi colocada como uma pergunta pelo entrevistador. Na terceira questão, vocês devem colocar como resposta a seguinte frase: acho que tenho 14 anos de maturidade. Outra frase: na última Bienal do Livro de São Paulo, a escritora Marian Keyes, autora de Melancia, reclamou do rótulo Chiqueret, algo como literatura de mulherzinha, que é dado para os seus livros. Quarta questão, vocês devem colocar o que aqui na quarta? É a questão de variedade linguística usada, ou seja, uma linguagem mais informal.
Então, quais são as palavras, né, os vocábulos informais? Ajudinha, pirar, nossa, super bem, claro, galera, doido. Quinta questão, vocês devem marcar itens A e item C, certo? A, C, somente. Então, pessoal, caso vocês possuam alguma dúvida, procurem-me no momento, no instante do plantão, especialmente, ok? Então, fiquem bem e até a próxima.